Lei 8987. Paramos no artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso 3. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. Inciso 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 2. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados vinculados à concessão de utilidade para licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6 do Contrato de Concessão. Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, inciso 1, ao objeto, à área e ao prazo da concessão. Inciso 2, ao modo, forma e condições de prestação do serviço. Inciso 3, aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 4, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Inciso 5, aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Inciso 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. Inciso 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Inciso 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. Inciso 9. Aos casos de extinção da concessão. Inciso 10. Aos bens reversíveis. Inciso 11. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária quando for o caso. Inciso 12. As condições para prorrogação do contrato. Inciso 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Inciso 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária e, inciso 15, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público, precedido da execução de obra pública, deverão adicionalmente, inciso 1, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão e, inciso 2,
exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei 9307, de 23 de setembro de 96. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: Inciso 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção de serviço. E, inciso 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 27A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção de controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Parágrafo 1. Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2. A assunção do controle ou da administração temporária, autorizadas na forma do caput deste artigo, não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo 3. Configura-se o controle da concessionária para os fins do disposto no caput deste artigo, a propriedade irresolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 76. Parágrafo 4. Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Inciso 1. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6404, de 15 de dezembro de 76, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Inciso 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral.
Inciso 3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Inciso 4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 5. A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 6. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Artigo 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante terceiros. Inciso 2. Sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for este formalmente notificado. Inciso 3. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. Inciso 4. O mutuante poderá indicar a instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária. Inciso 5. Na hipótese de ter sido indicada instituição financeira conforme previsto no inciso 4 do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança. Inciso 6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. Inciso 7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis. Inciso 8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe-se ao poder concedente, inciso 1, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Inciso 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. Inciso 3. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. Inciso 4. Extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. Inciso 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. Inciso 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Inciso 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 9. Declarar
de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Inciso 11. Incentivar a competitividade. E, inciso 12, estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 8. Dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária: inciso 1. Prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Inciso 2. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Inciso 3. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários nos termos definidos no contrato. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. Inciso 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Inciso 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. E, inciso 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Inciso 9. Da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.